Revista do Chico Bento, 216, da Editora Globo. Essa revista de 36 páginas, de 1995, de maio de 95. De 95, no caso aqui, né? Chico Bento, com histórias do Chico e da Turma da Mata. A revista do Chico Bento, nessa época, revezava o personagem que fazia parte também das histórias entre a Turma da Mata e as histórias do Papa Capim, no caso, né? Essa primeira história, Chico Bento, a nova aluna. Aqui o Chico Bento entediado com a rotina, estressado ali por nada acontecer diferente na escola. E o que ocorre diferente? A professora já chega informando isso aqui, contrariando o que ele havia dito anteriormente, que tem uma surpresa, uma coisa diferente, que é uma aluna nova. O Chico fica todo empolgado, meio que apaixonado por ela e hipnotizado com ela e tentando impressionar e tal, mas no final ele acaba só fazendo feio, ela achando que ele era um burro, até o Zé Lelé fala que ela perguntou dele, mas para falar que ele era um burrinho, um burro no caso, né, pelas atitudes dele na escola, principalmente por ele estar mais abobalhado, hipnotizado por ela. Mas o Chico, perante isso, ele vai para impressionar a garota. O nome dela é Anabel, no caso, né? E ele, para impressionar, ele começa a estudar. E ele, até os seus pais acham que ele tá doente, chamam o médico, porque nunca viram um Chico estudando assim e tal. E no outro dia na escola ele até exagera, querendo responder tudo, porque ele estudou o que a matéria, que ia cair no caso, e, e passa até por chato. Mas ele tem uma decepção ali com ela quando ela fala que ela não vai ficar mais na escola. Aqui ela acaba dizendo isso e ele, depois de tudo para fazer para impressionar ela, ele não acredita. E ela acaba saindo, ele fica revoltado e não querendo mais para a escola. Ele só muda de ideia quando a Rosinha fala que vai mudar para o mesmo período que ele e aí a mesma coisa ocorre aqui, a professora entendendo toda a situação, que vai começar tudo de novo. Finalizando aqui a história do Chico Bento. Tem aqui uma página inteira aqui, né? Dando a entender que o Chico quer pescar uma sereia. E seguindo, a próxima é do Chico, o minigame. É a história em que com o primo Zeca, né, do Chico, sempre com essas pegadas aí de fazer as diferenças entre a cidade e a roça. O seu primo Zeca visitando ele querendo fazer sua rotina de fazer as coisas da roça e o primo intertido ali com o minigame. E o Chico passa o dia inteiro lá no rio, andando a cavalo, brincando com os animais. E a finalização é que ele dorme bem, contando os carneirinhos, e o primo pensando em todos aqueles jogos do dia e tendo um mau sono ali. Finalizando essa história aqui do Chico Bento, a próxima é do Papa Capim, caçando jacarés. O Papa Capim chega anunciando que tem caçadores, tem luzes em um local da mata ali no rio, e eles vão atrás para ver, e flagram ali os caçadores, eles conseguem espantar eles, mas ali em uma conversa com outro índio ali, ele acaba dizendo que o que denuncia os jacarés são seus olhos que brilham no escuro. E depois, no decorrer aqui da história, a Jurema mostra uma revista que ela cita que é a revista dos caraibás, né, como eles chamam as pessoas fora da tribo. E nessa revista ele encontra uma propaganda de um produto ali que ele acha que vai ser conveniente ali para despistar ali os caçadores de jacarés. Que eles acabam não encontrando mais os jacarés porque ele acaba, através da revista, comprando ali uns tapa-olhos tapa-olho, né, para tampar ali os olhos dos jacarés e não ficarem visíveis ali para os caçadores. Finalizando essa do Papa Capim, tem uma outra história aqui do Chico, que é Troca de Nomes. O Chico começa a chamar a Rosinha por outros nomes e ela não gosta nada disso.
depois de algumas situações de troca de nomes, ela sai ali da conversa enfurecida e finaliza ali como sendo os animais, os nomes que ele acabou trocando pelo nome da Rosinha e dizendo ali que alguém, que quem foi, a professora tinha falado que era bom conversar com os animais e ele acabou, de tanto conversar com os animais, trocando o nome dos animais pelo da Rosinha, dando sentido ali à história. Finalizando, outra aqui com o primo Zeca e o Chico. Chico na yoga, ele na cidade, né, agora, diferente da primeira história, agora é o Chico que está na cidade. E uma situação, ele encontra ali uma janela que está tocando uma música que chama a atenção dele. E uma moça fazendo yoga, eles têm uma conversa sobre isso, e ela diz que relaxa, ele é uma situação de paz, um local onde ele vai sentir paz. E ele tenta fazer isso, adaptando as coisas ali da que ele tem, e ele faz na casa do primo. Mas ele acaba dormindo, e o tio dele, no caso, com a família, acaba levando ele mesmo dormindo. E quando ele acorda, ele está na casa dele, dizendo, finalizando que é real, que a yoga leva para um lugar de paz, que é o local da casa dele ali, né? E é isso, finalizando essa história, tem a tira final, que o Chico fala que tirou 10 para o Zé da Roça, e o Zé da Roça pergunta em qual matéria. Ele fala em todas, mas na realidade ele tirou 10 somando todas as matérias. Finalizando aqui o Chico 216 da Editora Globo.